Olá, Alain Magalhães, hipnoterapeuta, hipnólogo pós-pós de alto rendimento, tutor de estudos. E hoje eu vou falar exatamente sobre a tutoria de estudos, como é que ela surgiu. Em 2002, salvo engano, eu passei para a prova de assistir ingresso na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E para mim aquilo foi muito inusitado, porque eu tinha 28 dias para estudar para a prova e me apliquei ao máximo, lendo tudo, peguei os livros e eu ia lendo nos livros e ia ticando, né, no edital de forma meio que aleatória, sem técnica nem nada, e vamos que vamos, e legal, consegui entrar. Chegando lá, super puxado o curso, você precisava estudar durante muito tempo, muita coisa, um volume muito grande de material, e eu não estava acostumado a estudar. Então eu meio que procurei durante o curso ir me encontrando ou ir achando a minha forma de estudar. E aí você pode imaginar vários, sublinhar, e eu sublinhava tudo, quase, né? E sublinhar com cores diferentes, o que é doutrina, o que é jurisprudência, o que é a posição de um autor, e fazer resumo, e cara, fiz tudo isso. Mas fiz muito, né? Assim, e legal, eu até guardava alguma coisa, né? Porque eu era muito aplicado, era muito disciplinado. Fui bolsista na Escola da Magistratura por um ano, né? Porque a minha média era 9,3, 9 por ali, 9 alguma coisa. E legal. E durante esse tempo eu tive que ter horas de biblioteca, eu tive que estudar por muitas horas, por longas horas durante um dia, e tudo isso foi muito na porrada, né? Porque eu não estava acostumado. Eu lembro a primeira vez que eu fui à biblioteca com um amigo, eu cheguei lá, a gente tinha saído da aula, almoçou, e aí, vamos lá, vamos estudar. Cara, deu uma hora de estudo, falei, pô, tá bom, né? Aí ele, como assim, você tá indo pra onde? Falei, tô indo pra casa. Não, como assim, cara? Eu falei, poxa, porque a gente já tá de 8 a meio-dia, são 4 horas, e mais uma horinha aqui, 5 horas de estudo no dia. Caramba, né? Aí, tá, então tá, tudo bem. Eu perguntei se vai ficar aí. Ele falou, cara, vou. Mas vai ficar aí até que horas? Que horas você sai mais ou menos? Umas 8, 9 da noite. Eu falei, caramba. E aí eu vivi o quanto o buraco era mais embaixo. E aí fui acostumando a ficar na biblioteca muito tempo, estudando muito tempo, tornar aquele ambiente propício para mim. Mas mesmo assim estudava sem técnica, mas eu lia até fazer algum sentido e vamos embora. Nessa brincadeira, eu comecei a passar para as segundas fases dos concursos. Aí passei 2 vezes para a magistratura estadual, passei 2 vezes para o Ministério Público Estadual, passei 2 vezes para a segunda fase da defensoria também, mas eu chegava na segunda fase e dava uma travada. Eu fiquei por 0 ponto alguma coisa numa segunda fase, da segunda fase para oral da magistratura, foi uma mistura de puto com alívio, né? Que eu falei, caramba, ainda bem que não aconteceu, porque eu não tenho capacidade de fazer uma prova oral ou alguma coisa. Então eu sempre, apesar dos resultados, eu sempre percebi, sempre fiquei insatisfeito com relação a como eram meus estudos. Eu não me sentia, eu não sentia que eu tinha aprendido realmente aquilo que eu estava estudando, entende? Eu era um bom papagaio, né? Decorava do jeito que tinha que decorar, tem que decorar, eu decorava aos trancos e barrancos e ia evoluindo nessa batida. Mas chegou um momento que eu comecei a morar junto, casei, e aí tive que trabalhar de uma forma um pouquinho mais intensa, porque até então meus pais me ajudavam, né? E aí isso impactou bastante meus estudos. E inclusive o dono do escritório que eu trabalhava, escritório muito bom, falou, você tem que escolher entre estudar ou ser advogado, né? Como se não pudessem coexistir os dois, e se fosse, nossa, condição sine qua non que os dois existam, né? Você tem que estar atualizado, você tem que estudar. Ok. Aquilo para mim foi um baque e na batida do escritório, cara, não dava tempo de eu estudar assim, pô, o escritório tirava a minha alma, né? Ficava muito preocupado, eu me sentia mal, né? E
E aí eu falei, poxa, já que eu não estou podendo estudar muito, deixa eu aprender como estudar, né? Eu preciso ver quais são os problemas que eu tenho e tal. E aí, na época, um pouquinho antes, eu trabalhava como juiz leigo lá no Meier, né, que é um auxiliar do juiz que trabalha nos juizados especiais. E, porra, o cara, Rafael Carneiro, cara, porra, sensacional, cabeçudo, e ele falou assim, Alan, qualquer coisa, rapaz, se você quiser saber, alguém escreveu um livro sobre isso. E ali foi o grande insight para mim. Porque eu comecei a olhar onde eu tinha problemas, tipo concentração, leitura, memória e tal, e comecei a procurar livros, comecei a estudar, comecei a pesquisar e fiquei maravilhado, fiquei apaixonado pelo assunto. E legal, e aí eu falei assim, poxa, peraí, e aí eu fui juntando as coisas, né, juntando as técnicas, e falei assim, caramba, minha memória está melhor, minha leitura está melhor, eu estou entendendo melhor, porra, acabei de criar um método de estudo. E eu criei um método de estudo para mim e começava a perceber que eu estava começando a aprender mais. E aí eu pensei, poxa, peraí, se esse método de estudo para mim, e aí eu acho que na época eu já estudava 6 anos para concurso, alguma coisa parecida, assim, pô, se deu para mim, poxa, eu posso ajudar um bando de gente assim. E ainda posso ganhar dinheiro com isso. E aí eu comecei, eu tinha um amigo Gabriel Habib, que ele era sócio, né, de cursinhos e tal, e aí o cara, porra, gentilmente me cedia, falava, pô, cara, vamos arrumar uma bolsa, e arrumava uma bolsa para ir para os cursinhos, e aí na sala mesmo eu começava a querer vender o meu curso, né, e aí, pô, ia fazer umas demonstrações de memória e tal, e as pessoas olhavam e falavam, tá, mas ela, você não passou para nada ainda. Eu falei, pô, mas eu acabei de criar o método, eu garanto para você que você vai ficar melhor. E aí, nessa brincadeira, eu comecei a dar aula na casa das pessoas, né? Eu lembro que eu tirei um positivo nas casas de Bahia por uns centas vezes e comecei a ir com o laptop embaixo do braço, ia nas casas das pessoas. E aí, quando as pessoas lidavam com o método, falavam, cara, isso é sensacional, não sei o que. Eu falei, ótimo, beleza, você gostou? Se você arrumar mais uma pessoa, eu te dou mais uma aula de graça. E aí eu peguei isso do Rodon Gracie, né, quando eu fui disseminando jiu-jitsu. Porque naquela época eu não estava preocupado em ganhar dinheiro no primeiro momento. Estava preocupado em divulgar aquilo e mostrar o quão bom era, né? E legal, e aí nessa eu comecei a ter vários alunos. Quando eu vi, eu estava ganhando praticamente a mesma coisa, um pouquinho mais do que eu ganhava no escritório de advocacia, que eu já estava louco para ir embora, e aí foi quando eu já tinha decidido que eu ia viver disso. Eu falei, cara, estou apaixonado, eu quero viver disso. E numa dessas brincadeiras, eu vi o próprio Gabriel Habib chegou para mim e falou, pô, cara, eu estou falando sobre técnica de estudo e tal, e aí eu falei, então, pô, peraí, cara, que eu tenho uma coisa. E aí a gente marcou um dia, eu mostrei para ele como é que eram as técnicas, ficou louco, falou, cara, vamos lá, vamos colocar, eu vou trazer o meu conteúdo, você traz o seu e a gente forma alguma coisa. E daí a gente criou o antigo ITC, Instituto Turbinando o Cérebro, e a gente foi dando aula em tudo que é cursinho pelo Brasil, a gente deu aula em Buenos Aires, foi barato, uma delícia, e foi muito legal. Depois, se tiver, tem uma palestra chamada Como Estudar Direito, tem lá nós dois, né, dando uma palestra e tal. Mas, ainda assim, naquele momento, eu comecei a ver o quanto eu estava ajudando as pessoas, com turmas lotadas, com lista de espera, falei, pô, que legal. Mas, hoje, com o meu método bem aperfeiçoado, eu consigo ver o quanto a gente ainda focava nas técnicas, né? Leitura dinâmica, memorização e tal. E faltava alguma parte filosófica, né, no negócio. E aí eu tive uma aluna, Áurea, se não me engano, que me apresentou um livro, né, como ler livros, né, do Mortimer Adler. E aí eu comecei a ler aquele livro e tudo começou a se encaixar. Foi onde eu comecei a entender melhor e a trazer toda uma filosofia por trás para que o estudo não fosse um peso, e sim o estudo fosse uma ferramenta
bastante palpável, bastante agradável para a elevação das pessoas, para que as pessoas ganhassem mais valor através do conhecimento. E aí eu desfiz a sociedade e tal, por inúmeras razões, e decidi trabalhar como tutor de estudos, né? E aí fala, tutor é aquele que protege. Então eu pego, trago, falo, ó, já sei como é que é. Você está com problema para sublinhar? Vem aqui, vou te mostrar como é que é. Você está lendo e está sem atenção? Deixa eu te mostrar como é que é. E tudo isso vindo primeiro de uma parte filosófica e teórica, no sentido de estudar para melhorar, para adquirir conhecimento realmente. E não para ser um simples autômato de, o que é isso, é isso, o que é isso, é isso. Tá, me explica. E geralmente as pessoas ficam, né, dão uma travada aí nessa brincadeira, porque não conseguem explicar, simplesmente porque não aprenderam. Então, assim, hoje eu fico muito, já desde, isso foi em 2009, eu acho, né, que a gente começou o ITC, e depois de um tempo eu trabalhando sozinho na tutoria de estudos, já atendi muita gente, né, já tive o prazer de ter alguns aí, formando juízes, promotores, técnicos judiciários, delegados, e aí por aí vai, né? Mas o foco nunca é o concurso primeiro. O foco é fazer com que a pessoa ganhe um tipo de relação mais salutar com o estudo. Porque durante toda a nossa vida a gente é levado a achar que estudo é uma coisa ruim. E não é. Então foi desse cenário aí que eu criei o meu método de estudos, e hoje, até hoje, graças a Deus, eu continuo ajudando as pessoas a aprenderem a aprender, né? Como ninguém faz no colégio, ninguém te ensina a estudar, né? Só jogam lá a tarefa, estuda que tem prova, e aí você acaba associando que o teu estudo só serve para quando você for fazer prova. E depois de um tempo você começa a perceber que o estudo não acaba nunca, você nunca termina os estudos, você sempre continua estudando, se é que você quer evoluir. Beleza? Essa historinha, e aí eu aproveito para fazer um jabazinho da minha tutoria de estudos. Na minha tutoria de estudos eu tenho como objetivo transformar você num estudante real, num autodidata. Trazendo para você a capacidade de você ler, compreender, mesmo aprender, memorizar e transmitir esse conhecimento sem utilização de nenhum tipo de auxílio, né, escrito, simplesmente pela lógica daquilo e pela sua capacidade de memorizar. Eu atendo de forma individual e a gente vai exatamente aonde você precisa melhorar para que seu estudo renda muito mais, e render no sentido de qualidade. Então, você estuda 8 horas, 9, 10 horas por dia, 11 horas para quem fala, não adianta de nada se seu estudo tem pouca qualidade. Então, a intenção é fazer o quê? Ainda que você trabalhe, tem gente que trabalha, estuda, tem família, e ainda que você estude 2, 3 horas, é o suficiente para você aprender bastante e se preparar bem para qualquer desafio. Beleza? Qualquer coisa, estão aqui minhas redes sociais, entre em contato comigo e a gente conversa. Tá bom? Até lá!